Glória a Deus. Aleluia. Santos irmãos, vamos repartir o pão. Vamos compartilhar o maná celestial. Hoje, a parte 2, onde nós estamos extraindo revelações no livro de Cânticos de Salomão. Estamos extraindo sobre o tema intimidade com Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Cânticos, capítulo 2, versículo 14. Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a sua voz. Porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Se há alguém que nos ama de fato, na intensidade máxima o tempo todo, é o Senhor. Ele ama ouvir a nossa voz, ama estar na nossa presença. Provérbios 8:31 diz que o Senhor tem prazer em estar na nossa companhia. A palavra de Deus mostra em Isaías 43:21 que nós somos feitos para adorar a Deus. E em João 4:23-24 diz que Deus procura verdadeiros adoradores. E 2 Crônicas 16:9 diz que Deus está procurando alguém que o coração esteja inteiro nele. Então, se nós fomos feitos para ter comunhão com Deus, se nós fomos feitos para adorá-lo, por causa da queda, há muitas necessidades secundárias, financeiras, familiares, sentimentais, físicas. Mas isso não pode tomar o lugar daquilo para o qual nós fomos criados originalmente. Fomos feitos para adorar a Deus. E é assim que funcionamos bem. Se uma lâmpada ela é feita para brilhar, a utilidade dela está aonde ela brilha. Uma faca corta o pão, o garfo para segurar. Você sabe, nós somos feitos para adorar a Deus. Então, quando nós estivermos fora dessa posição, é muito simples. Basta lembrar que fomos feitos para adorar a Deus, para termos comunhão com Deus. Então, quando você está preocupado, diga: Senhor, eu não fui feito para estar preocupado, mas te peço perdão por estar fora da posição, preocupado, ansioso. Eu vou te adorar porque o Senhor é fiel. Não é melhor você estar adorando a Deus porque Ele é fiel do que preocupado e incrédulo? Adoração é um estilo de vida, é uma escolha. Você escolhe. Você está passando por tribulação? Qual a diferença da casa da rocha e a casa na areia? A casa na rocha é a casa que está firmado, dependendo, ligado na palavra, no Senhor. Então diga assim: quando eu sair da posição, eu devo voltar para a posição. Se eu fui feito para adorar a Deus, quando eu estiver magoado, Senhor, cobre com o teu sangue. Eu vou te adorar porque o Senhor é minha justiça. Eu não preciso me defender, me justificar, não preciso que as pessoas me dêem carinho, não preciso que as pessoas me compreendam, me aceitem, me valorizem. Não. Eu vou te adorar porque o Senhor é minha fonte de amor, que me ajuda a amar os meus inimigos. Me perdoa por estar colocando minhas carências nas pessoas quando eu fui criado para colocar toda a minha carência, todo o meu coração no Senhor. Quando eu estiver sendo tentado ao mundanismo, ao pecado, ao vício, à carnalidade, à preguiça, decida se entregar ao Senhor. E diga: Senhor, eu não fui feito para o pecado, para o mundanismo, para a carnalidade, eu fui feito para o Senhor, meu coração é teu. Eu vou dá-lo para ti agora em adoração, em reconhecimento, em valorização. Veja coisa maravilhosa, amados. Sempre que Israel venceu a batalha, ele estava focado no Senhor. Quando vieram 3 exércitos contra Josafá, em 2 Crônicas 20, Josafá fez o quê? O Senhor falou para ele: olha, se concentre em mim. Olha para mim e me adora, que eu pelejo por você. Enquanto os exércitos, os adoradores iam à frente da batalha adorando a Deus, Deus pelejou por Israel. Veja que muitas batalhas que Israel venceu, ele venceu adorando a Deus.
Quando Josué adorou a Deus ao redor de Jericó, a muralha caiu. Quando Jesus adorou o Pai, Lázaro saiu do túmulo e multiplicou os pães. Ele dava graças, quando estava em apuro. Ele se recusava a ficar preocupado, ansioso, porque ele foi feito para adorar a Deus. Agora veja bem, isso é tremendo, irmãos. Você pode escolher. Isaías 56, versículo 3 diz que no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. É uma questão de frequência, de escolha. Você sabe o que é a liberdade dos filhos de Deus? Nós não tínhamos isso porque estávamos escravos de Adão e Eva. Mas você sabe o que é a liberdade dos filhos de Deus, a lei do Espírito de vida? Agora eu posso escolher. Romanos 6,16 diz que eu posso escolher. Você decide sair dos pensamentos do diabo, entrar nos pensamentos de Deus vez após vez. Somos entregues à morte para escolhermos a vida. Saiba que essa é a liberdade dos filhos de Deus, a capacidade de escolher. Quando nós éramos escravos dos pensamentos viciosos, mágoa, pensamentos horríveis, nós não tínhamos o Espírito, mas agora o Espírito nos foi dado, nós podemos escolher. Isto é a liberdade dos filhos de Deus. Muitas pessoas não sabem. Ah, pastor, eu estou angustiado. Ela está viciada na angústia. Mas ela não sabe que agora recebeu o Espírito Santo e uma nova natureza. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza, através dela já escapamos das contaminações deste mundo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13 que nunca haverá tentação maior que nós podemos suportar. A Bíblia diz que Deus nos guiará em triunfo sempre. A palavra de Deus é muito clara e mostra em toda a Bíblia que a nossa comunhão com Ele faz com que Ele tenha liberdade para nos acalmar enquanto a semente germina. Nós estamos, como diz Colossenses 4,2, velando nas orações já feitas com ações de graças. Se da mão de Deus ninguém arrebata nada, a Bíblia diz: entrega, confia, o mais tudo Ele fará. Você entregou na mão do Senhor, entregou. Enquanto você espera, o que faz? Fica preocupado, ansioso, tentando entender como Deus vai agir, tentando adivinhar como e quando? Não. Você pode esperar ansioso ou pode esperar adorando. Você pode esperar murmurando, como o povo do deserto fazia. Cada nova oportunidade que eles podiam exercitar a fé, eles murmuravam e se Deus nos amparou, Deus nos deixou, a prova de que Deus não está conosco é essa luta. Não, a luta é um ingrediente do milagre. Cada vez que vem uma luta, a resposta que você vai dar determina a fé ou não. Deus te livra através da fé. Em Romanos 11, 22 diz que Deus pode ser misericordioso com você se você permanecer na fé. O que é a fé? A fé é a certeza. Se Jeremias 29, 11 diz que vai dar um final feliz, o que é a certeza? Que isso vai acabar bem. Então o que você faz? Vai esperar que nem Tomé ver para crer? Esperar as coisas se resolverem para depois dizer: ah, Deus me livrou? Não, a fé se antecipa. A fé agradece e confessa que já recebeu. Em Marcos 11, 23, 24 diz: se você crê no teu coração e disser com a sua boca que já recebeu, e perseverar dizendo que já recebeu, Deus colocará isso no visível na sequência. Deus mudou o nome de Abraão e a linguagem de Abraão. Quando Abraão disse: eu sou pai de uma multidão, e perseverou dizendo: eu sou pai de uma multidão, ali, 1 ano, nasceu seu filho. Semeadura profética. A palavra é semente. Então o que nós estamos vendo é que Deus age através da fé. O diabo age através da preocupação, da ansiedade. Você dá lugar ao diabo. A mágoa dá lugar ao diabo, a tristeza dá lugar ao diabo, a impureza sem confissão, sem arrependimento, né? Nós somos feitos para sermos de Deus, o nosso coração totalmente dele. Diga: Senhor, o Senhor tem prazer aqui em cânticos, em ver o meu rosto e ouvir a minha voz. Invista tempo com aquele que quer te ajudar. Porque lá na cruz ele resolveu todos os seus problemas. É ou não é, irmãos? Quando ele diz está consumado, está consumado. Agora, precisamos aprender que cooperar no processo, Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se estiverem de acordo. Então, cooperar no processo é concordar que ele nos livrou sim, que ele nos curou sim, que ele nos libertou e prosperou sim.
Ou você vai crer mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus? 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Abraão, além de confiar no Senhor, ele não atentou para o seu corpo já amortecido. O que ele está falando? Dois focos aí. A circunstância dizendo que você está em apuros e Deus dizendo que está te guiando em triunfo, que você está reinando em vida. Romanos 5,17. A circunstância dizendo que você está doente, endividado, ou que você não consegue, e a Bíblia dizendo que você já é mais que vencedor. Quando você é tentado, diga: eu sou justiça de Deus. Eu tenho uma nova natureza, eu já escapei das tentações. Lembre-se, amados, a tua natureza determina a tua identidade. A tua identidade, a tua posição, a sua condição. A condição é tudo você pode naquele que te fortalece. Hoje estamos aqui meditando nessa palavra maravilhosa, intimidade com Deus. E intimidade com Deus tem a ver com fé, confiança. Confiança a tal ponto de adorá-lo e agradecê-lo sem ver nenhuma evidência no visível. O inimigo, quando ele ataca você, a casa na rocha, ele quer ver você angustiado, preocupado, reclamando, duvidando. Sabe o que você faz? Quando você for atacado, faz como Israel fazia nas batalhas. Adore a Deus. Faça como Davi, adore a Deus. Você vai ver como ele te ajuda a derrubar todo gigante. Irmãos, além da adoração ser justa, porque Deus é digno, é uma arma de batalha. É uma arma de guerra. A adoração é como a vitamina da fé. Lá em Romanos capítulo 1, diz que aqueles que não adoram a Deus se tornam cada vez mais cegos, sua mente cada vez mais em trevas. E em Romanos 1, do 21 até o 24. Se a falta de adoração faz o homem ficar um animal, como aconteceu com Herodes e como fez com Nabucodonosor, que porque não adorou a Deus foi comer erva. Se a falta de adoração faz com que a pessoa fique sem entendimento, quando você adora a Deus é como se oxigenasse o seu entendimento. A adoração é como a proteção da fé, porque Deus habita no meio dos louvores, Salmo 22:3. Então quando você adora a Deus, a Bíblia diz que Deus te dá ainda mais esclarecimento da presença dele. Portanto, você pode passar pela luta silencioso ou pode usar a arma espiritual que é a adoração. Em Isaías 62 ele diz assim: não fique em silêncio até que eu restaure toda a cidade. E aqui em Oséias diz que Deus vai restaurar a cidade através de palavras de graça, de declarações de graça. Então nós temos aqui da parte do Senhor um convite. Sabe, no céu não falta nada, mas lá os anjos, arcanjos estão dizendo santo, 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 santo. É ou não é? Você vê que quando a Bíblia fala em preocupação, logo ela remete aos pássaros. Diz assim: olha, porque você anda ansioso e preocupado, lembre-se dos pássaros que não juntam em celeiros e nada falta a eles. Mas você notou que 5 horas da manhã eles já estão louvando, 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 louvando. Aprenda com os pássaros. Enquanto você está se preocupando, reclamando, os passarinhos estão louvando o Senhor. Tudo que respira, louva o Senhor. Louvai o Senhor. Cada respiração, louvai o Senhor. Todo ser que respira, louvai o Senhor. Olha, amados, aqui o que o Senhor tem para nós nessa tarde, nessa breve palavra, eu quero passar aos irmãos. Eu falei que era em Oséias, mas eu creio que é Zacarias, né? Zacarias 4:7. Diz que Deus transformará esses montes na tua frente como uma campina, através de aclamações de graça. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Você pode ver isso no Salmo 19, versículo 13 e 14, e também Salmo 139, versículo 23 e 24. Sabe, a fé ela tem uma linguagem. Sabe, é impossível saber a fé de uma pessoa, a fé sem obras ela é morta, né? É impossível você ver a fé de uma pessoa sem a linguagem. O que justifica ou condena o homem é suas palavras. Nada está oculto que não vem ser manifesto. Em Mateus 12:34 diz que está cheio o coração, disso fala a boca. Como é que nós podemos diferenciar Josué e Calebe daquele povo no deserto? Pela sua linguagem. Se você abrir a tua Bíblia em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, 4 livro da Bíblia,
capítulo 14, tem dois grupos de pessoas ali. Os que têm fé concordam com a palavra de Deus, repetem a palavra de Deus, engrandecem a Deus e a palavra de Deus. Porque o Salmo 138:2, que Deus colocou a sua palavra acima de tudo, a sua honra e a sua palavra. Então aqui, em Números 13, versículo 30, Números 13, 30, Josué e Caleb disseram, nós podemos. E em 31, o povo disseram, nós não podemos. Então, aqueles que confessaram a palavra, honraram a Deus, Deus diz, esses me honraram, esses vão entrar na terra prometida. Então, a fé é adoração também. A fé é adoração, porque a fé honra a Deus e honra a palavra de Deus acima das circunstâncias. É impossível adorar a Deus sem fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, Hebreus 11:6. Portanto, a fé e a adoração, elas são como dois lados da mesma moeda. Não há fé sem adoração, não há adoração sem fé. Aqui o que nós estamos vendo claramente é que Josué e Caleb honraram a Deus e a sua palavra, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. Você honra a Deus quando você sai da preocupação para a adoração. Você honra a Deus quando você decide adorar a Deus no momento mais difícil. Entende? Você honra a Deus quando você expressa sua confiança e diz, Deus da minha cura, Deus Jeová Rafá, Deus da minha saúde, eu te adoro porque o Senhor está me curando agora mesmo. Porque lá na cruz o Senhor me curou e agora o Senhor está manifestando no meu corpo. Não é melhor você adorar o Deus da cura do que ficar olhando os sintomas do seu corpo preocupado, ansioso e triste? Onde é que você vai ativar a tua fé se não for na adoração? Né? Quando o Pedro focou em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando o Pedro olhou para as ondas, ele afundou. Então a adoração é inteligência espiritual, emocional. A adoração é expressão de fé. A adoração é demonstração de que você sabe que Deus é maior que aquilo que está te atacando. Você notou que antes de Davi derrubar Golias, ele disse que Deus era grande e que estava com ele? Hebreus 16, que crer que Deus existe, que está conosco, e que ele responde quando nós nos movemos. Você viu que Elias, antes de clamar a Deus, mandar fogo, ele disse, olha, Deus vai ser engrandecido agora, Deus é grande, vocês saberão que Deus é Deus em Israel. Você viu que Moisés, antes de abrir o mar, falou, olha, o Deus nos livrará e esses egípcios nunca verão mais. Sempre houve uma palavra de fé. Olha, enquanto o Jonas estava teimando com o Senhor, ele só ia de mal a pior, afundando, até o fundo da barriga do peixe. Mas lá dentro das entranhas do peixe, no escuro, sabe o que ele fez? Ele adorou a Deus. Ele disse, de Deus vem a minha salvação. Aí o peixe cuspiu Jonas na praia. Você viu que a adoração, ela antecede tudo? Jesus adorava a Deus antes dos pães multiplicarem. Jesus adorou a Deus antes de Lázaro sair do túmulo. Paulo, nas suas cartas, mesmo nas prisões, está cheio de adoração. O Apocalipse está cheio de adoração. Deus habita no meio dos louvores. Se nós somos feitos para adorar a Deus, qual a coisa que nós mais devíamos fazer? Se eu e você fomos feitos para adorar a Deus, qual coisa que nós mais deveríamos fazer? Adorar a Deus. E sabe o que menos fazemos, irmãos? Adoramos a Deus. Se for analisar as 24 horas, nossa, um bom tempo para preocupação, conversa fiada, distrações mundanas, pensamentos que não nada a ver, mas adoração. Cria um altar no teu coração e diga, a partir de hoje eu vou romper em adoração. Eu quero unir a minha fé com a sua. Quero profetizar na sua vida que a partir de hoje nasce um verdadeiro adorador. Quando você for atacado nas finanças, adore Jeová Jiré. Adore sem cessar. Quando você for atacado na saúde, adore Jeová Rafá. Em nome de Jesus. Quando você for atacado na área de pecado, adore Jeová Shammah, que é o Deus que está na tua presença, o Deus que está te santificando. Né? O Espírito Santo está te santificando. Quero unir-me a você e pedir que Deus te ensine a dar essa resposta. Quando você for atacado, você tem que atacar com a pedra da fé, da adoração. Não da preocupação, da murmuração, da tristeza, se fazendo de vítima, de coitadinho, querendo que as pessoas tenham pena de você. Você não vai vencer. Não se faça de fraco. Joel 3,10 diz, digo fraco, eu sou forte. Digo endividado, eu sou próspero. Digo doente, eu sou curado. Digo itacular destruído, minha casa é um pedacinho do céu. Então, quer dizer, a linguagem da fé é a semeadura profética.
A fé que não tem uma linguagem, ela não é fé. Ela é fé religiosa. A fé verdadeira, 2 Coríntios 4,13 diz assim, 2 Coríntios 4,13. Eu creio, por isto eu digo. Tenho esse espírito de fé. Nesse momento eu quero unir a minha fé com a sua. Mateus 18, 18 e 19 diz que 2 de vocês concordarem será feito pelo meu Pai que está no céu. Eu quero concordar que Deus cria em você esse novo estilo. Pare de ser viciado em ficar preocupado, ansioso, reclamando pelos cantos, esperando das pessoas como fonte. E diga, quer saber de uma coisa? Salmo 87, 7. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor, eu vou te adorar. Na área em que eu for atacado, eu vou adorar o Senhor e vou confessar suas promessas. Se eu for atacado, por exemplo, na área de escassez, Jeová Nissim é aquele que multiplica tudo. É a bandeira que vai ampliando o território. O Deus da multiplicação. Amém? Nós vamos agora unir a nossa fé e vamos orar. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque não é um ato religioso, mas um ato profético. Nós vamos orar agora. E Deus, o Espírito Santo te fará lembrar dessa palavra. E quando você for tentado à preocupação, à melancolia, à tristeza, ao desânimo, ao abatimento, à murmuração. Ah, Deus não está me ouvindo. Ah, não deu certo. Ah, Deus não quer me curar. Ah, o tempo passou e tu tá perdido. Não se dê por vencido. Se o final é um final feliz, a batalha ainda está em andamento. Você não viu a vitória ainda? Não é tempo de desanimar, é tempo de expressar a fé, é tempo de semear a fé. Se está uma batalha entre anjos e demônios aí, você já é mais que vencedor. Coopere no processo com a fé. A fé que adora a Deus. Adore sem cessar. Adore sem cessar o Deus que é digno, porque Ele é maior. Tem 100 motivos para se preocupar, tem 101 para adorar, porque Deus é maior que tudo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está vindo contra você. Em Isaías 54:15 diz, os ataques que vierem contra você não vem de mim, diz o Senhor. E no 17 diz, toda a ferramenta, tudo que vier contra você não prosperará. Se você sabe que não prosperará, não precisa ter piripaque. Pare de responder a cada luta com ansiedade, com preocupação, com medo, com dúvida, com tristeza, com lágrimas. Pare de responder as batalhas com incredulidade e comece a responder com a fé que adora a Deus. Com a fé que engrandece a Deus. Não coloque holofote no gigante, coloque holofote no trono de Deus que está com você. Não fique olhando para as ondas, olhe para Jesus que está sobre as águas te chamando. Decida ser um adorador. Você vai ver. Crente que glorifica o diabo não fica. A adoração só você pode dar. Deus não vai forçar. Deus não vai forçar. Ele te ajuda, te inspira e me trouxe aqui para trazer essa mensagem para você. Mas quem decide adorar ou se preocupar é você. E eu creio que você hoje tem um divisor de águas. Hoje você escolhe. Vou adorar a Deus como nunca fiz. Quanto mais o inimigo me atacar, mais eu vou adorar a Deus. Quanto mais as coisas ficarem feias para o meu lado, mais eu vou adorar a Deus. Faça como Jó, que quando as coisas ficaram feias para ele, que a coisa estreitou mesmo, ele começou a adorar a Deus. Pai, eu uno minha fé com essa pessoa e concordo que o Senhor mude o coração dela agora. Que a tua unção venha e transforme essa pessoa num adorador. Que te adore de manhã, de tarde, de noite e madrugada. No meio da luta, no meio da prova, confessando a tua grandeza, confessando a tua fidelidade, confessando a tua bondade, confessando as tuas promessas, exercitando a fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, amados, foi um prazer estar com você. Compartilhar o pão, amém? Shalom. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, um grande abraço. Se puder, compartilhe esse vídeo e ajude alguém que está ansioso, preocupado, procurando a Deus do modo errado. Porque não se acha Deus sem fé e sem adoração. Amém? Glória a Deus, Jesus te ama.